Proteção de Deus, para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei, para que faça a leitura da ata anterior. Boa noite a todos. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2013, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 15ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos vereadores Adriana Cosse de Moraes Castro, Francisco Carlos Cabrini, Josué de Oliveira Kerstin, Paulo Henrique Areias Horácio, Pedro Ferreira de Lima e Vanderlei Francisco de Oliveira. Ausência justificada dos vereadores Alex Luiz Nogueira, Alexandre Gottfried, Ismael Antônio Ferreira Padilha e Wilson Roberto Davi Mota. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o primeiro vice-presidente vereador Vanderlei Oliveira fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Na sequência, o segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, anunciou os expedientes recebidos e, em seguida, fez a leitura das providências da mesa. Como o único inscrito, ocupou o espaço para oradores o vereador, segundo vice-presidente Paulo Horácio. Não havendo nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 31/2013 e 25/2013, referente ao projeto de lei número 1493, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 1493/2013, de iniciativa do prefeito municipal, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 480 mil e da outras providências. Comentou-se o projeto vereador Paulo Horácio, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 32/2013 e 26/2013, referente ao projeto de lei número 1496/2013, da iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura e discussão e votação do projeto de lei número 1496/2013, da iniciativa do prefeito municipal, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, nos valores de R$ 2,36 e da outras providências. Comentou-se o projeto vereador Paulo Horácio, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação do requerimento número 44/2013, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação do requerimento número 17/2013, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação dos requerimentos número 32, 33/2013, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação do requerimento 03/2013, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação dos requerimentos 31, 32, 33, 34, 35, 36/2013, de autoria da vereadora Adriana Cosse de Moraes Castro, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação do requerimento número 20/2013, de autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação das indicações número 18, 19, 20, 21, de autoria do vereador Paulo Henrique Areias Horácio, aprovado pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal e fizeram uso das palavras os vereadores Paulo Horácio, Vanderlei Francisco de Oliveira e Adriana Cosse. E não havendo mais inscrito, o senhor presidente vereador Pedro Gilmar Nogueira agradeceu a presença do cabo Edilson, da Polícia Rodoviária Estadual,
da imprensa, do ex-vereador Ismael Cantador, das autoridades presentes, bem como a presença de todos. Agradeceu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. É essa a ata da sessão anterior, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, que faça a leitura dos expedientes recebidos. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia. Memorando 012 da diretoria financeira para o presidente da casa. Requerimento número 08/2013, de autoria do vereador Alex Nogueira. Requerimento número 018/2013, do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Requerimento 055/2013, do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Requerimento 056/2013, do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Eram esses os expedientes recebidos, presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei, que faça a leitura da providência da mesa. Providências da mesa. Ofício número 062/2013 para o prefeito municipal, encaminhando requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 27 de maio de 2013. Ofício número 063/2013 para o prefeito municipal, encaminhando indicações aprovadas na sessão realizada no dia 27 de maio de 2013. Obrigado. Solicito ao segundo vice-presidente, se há oradores inscritos. Sim, senhor presidente, o vereador Alexandre Gottfried e eu mesmo, vereador Paulo Horácio. Vereador Alexandre Gottfried, o senhor tem 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, eu gostaria aqui de fazer um breve relato da participação deste vereador, juntamente com o seu chefe de gabinete, Sérgio Almeida, ao 26º Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, que foi realizado nos dias do período de 27 a 30 de maio, na cidade de Recife, em Pernambuco. Esse simpósio ele é realizado a cada 2 anos, isso desde 1961. O simpósio é uma das mais importantes reuniões científicas do país no campo específico das políticas públicas e da gestão da educação. O evento possui significativa relevância para o campo educacional, representando um espaço rico para a socialização de estudos, pesquisas e avaliação crítica dos debates em torno das políticas públicas, do governo da educação e da gestão escolar. Tem como tema principal desse simpósio políticas, planos e gestão da educação, democratização e qualidade social. O evento aglutinou pessoas de várias entidades de praticamente todo o país, inclusive algumas entidades internacionais como o Fórum Português de Administração Educacional, o Fórum Espanhol de Administração Educacional, Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e Fórum de Gestão do Ensino Superior nos países da língua portuguesa. Neste mesmo contexto, estavam presentes pesquisadores, docentes da educação superior e da educação básica, técnicos e dirigentes de instituições escolares e de sistemas de ensino, entidades nacionais e internacionais do campo da educação, bem como representantes do governo federal, governos estaduais, municipais e legisladores de todo o país. Em paralelo a este evento, no período do intervalo da hora do almoço, na terça-feira, do dia 28, realizamos também uma visita à Secretaria de Cultura de Pernambuco, bem como uma breve reunião com a responsável técnica pela Fundação Cultural de Recife, a senhora Ana Beatriz Farias, para conhecer o funcionamento e as formas de financiamento da Fundação Cultural daquela cidade. A senhora Ana Beatriz esclareceu diversas dúvidas sobre a importância, o funcionamento e a administração da entidade Fundação Cultural de Recife, deixando-se à disposição para possíveis esclarecimentos. Nesse simpósio, nós tivemos a oportunidade de estar presente com diversos doutores das mais renomadas universidades do país, inclusive alguns doutores que vieram de fora, de Portugal, Espanha, e tivemos a grata
surpresa, que isso não nos era dito dentro do calendário, dentro do que era proposto, de participar do lançamento da Conferência Nacional de Educação, que foi feito lá em Recife. Então, nós tivemos a felicidade de participar também da CONAI. E, dentre os vários temas, eu não vou me aprofundar, nós temos aqui o relatório, dentre os vários temas, nós tivemos muitos temas que participamos dos cursos que envolviam o financiamento da educação. Então, eu me coloco aqui à disposição dos demais vereadores, à disposição da população também, para aqueles que se interessarem em conhecer um pouco mais sobre os temas que foram tratados. Tanto eu quanto o Sérgio estamos aí disponíveis para fazer um repasse, seja ele em forma pública ou seja ele individual para cada um dos vereadores. E também, em nome da presidente da ANPAI, né, que é a do Fórum de Política e Administração da Educação, a senhora Márcia Ângela Aguiar, eu gostaria de entregar aqui um CD, um DVD com todos os materiais desse simpósio, todo ele sintetizado, bem como as 2 revistas do ano passado, da ANPAI, e o comprometimento dela de estar enviando trimestralmente, que é a edição da revista, aqui para a Câmara de Vereadores também, vai ser enviada uma edição dessa revista a cada 3 meses. Então ela pediu que eu entregasse, eu vou entregar ao presidente Pedrinho, e que ele repasse, né, para o pessoal da educação, né, me fugiu o nome agora, da Comissão de Educação, que tem como presidente o vereador Roberto Mota. Então, se for possível, deixar na biblioteca, passar para ele o relatório, bem como os livros, para que eles tenham também acesso a toda essa informação que a gente teve nesses dias lá em Recife. E só um detalhe, né, que a gente comentou bastante com o Sérgio enquanto andávamos por Recife, porque a gente foi de ônibus todos os dias, mas a gente não pegou táxi, era meio carinho para ir de táxi, era longe, o hotel onde nos deixaram era longe da Universidade de Pernambuco, a universidade fica afastada, bem afastada da cidade, e nós usamos o transporte público, e a gente tem que levantar as mãos para o céu. Aqui na nossa região, na região metropolitana de Curitiba, em Curitiba o transporte realmente é muito bom. Lá não existe integração, lá não existe... cada local tem o seu ônibus, o trânsito é terrível, é muito ônibus na rua, chove, alaga tudo, sabe? É uma situação que você só conhece quando você vai para uma cidade dessa e se propõe a conhecer a realidade. Ou seja, a você estar presente no cotidiano nessa semana dessa cidade. Foi o que a gente fez. Estar presente no cotidiano da cidade de Recife, e percebemos lá que os problemas existem em todas as cidades. E com a questão da chefe da Fundação Municipal de Cultura, ela nos esclareceu muita coisa referente ao que é a Secretaria de Cultura e a Fundação, como que é feito esse trabalho, essa parceria entre a Secretaria de Cultura e a Fundação, né? Foi um pedido, inclusive, do prefeito Lisandro, para que eu fizesse uma visita e fosse conhecer, né, a Fundação, as fundações. A gente vai estar indo também para Campo Mourão, para conhecer como funciona lá a Fundação, e estaremos trocando ideia juntamente com o vereador Paulo Horácio, que também está presente nessa discussão, na questão da cultura na nossa cidade. Muito obrigado, presidente, era isso. O próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio, o senhor tem 23 minutos e 40 segundos. Não precisarei de tanto, presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, distinta plateia. Eu gostaria aqui só fazer um relato dos acontecimentos da semana passada, que quando usei a tribuna aqui na segunda-feira para fazer eu não diria uma denúncia, porque não se tratou de um ato comissivo, e sim de um esquecimento ou da omissão do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente com relação à regulamentação e o fugimento à responsabilidade da realização da eleição do Conselho Tutelar. Só para retomar a discussão, aqui eu comentei na segunda-feira, e daí como saiu publicado no jornal na sexta-feira sobre o meu posicionamento em relação ao tema, e eu vou prestar conta o que ocorreu na semana passada, na curta semana passada, tendo em vista os feriados de Corpus Christi. Na terça-feira, eu procurei a eminente promotora municipal da Vara da Infância e da Adolescência, a doutora Leide Mara Zorek, e relatei a ela, e lá naquela promotoria eu protocolei um pedido de providências bastante contundente em relação da exigência legal e constitucional da realização das eleições para o Conselho Tutelar, que aviso,
se encerra o mandato no dia 16 de julho de 2013, e eu, como cidadão araucariense e filho da pessoa de quem eu sou, da dona Marcelina, que está aqui presente, me sinto envergonhado de morar numa cidade em que o município não tenha o seu conselho tutelar. Infelizmente, a omissão da administração, e neste caso específico do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual teve como principal batalhadora e fundadora nessa cidade a doutora Marcelina Horácio, aqui chamo de doutora, porque foi no seu brilhante trabalho como advogada, como já citei várias vezes, uma pessoa que sempre foi e é referência, não só no estado do Paraná, mas também no Brasil, por ter composto por muitos anos a Comissão Especial de Direitos Humanos da OAB Paraná, e que batalhou não só em Araucária para a fixação e ter o seu Conselho Municipal de Direitos, como foi a responsável pelas primeiras eleições do Conselho Tutelar no município. Aonde que digo que esbarra a situação omissiva do Conselho Municipal de Direitos da Criança? Na terça-feira, como eu disse, estive com a promotora, conversamos longamente sobre o tema. Ela também, digamos, entende o meu posicionamento com relação da exigência legal e do não afastamento desta responsabilidade perante a comunidade. Ela abriu um procedimento dentro do Ministério Público para buscar as providências que lá requerir, que dentre elas consta a providência número 1, da anulação ou da perda de validade de uma resolução emanada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Araucária, que prorrogou o mandato dos atuais conselheiros. Esta prorrogação absolutamente contra a legem, ou seja, contra a própria legislação do Conselho, contra o seu próprio regimento interno e contra a Lei 1707 desta Casa de Leis, que é a lei municipal que regula a matéria. Então, o Conselho, sem ver saída para o caso, porque se omitiu em convocar as eleições no prazo correto, se omitiu em encaminhar ao Executivo proposta de alteração da legislação da Lei 1707, que é cogente, é obrigatório que se faça alteração, deveria ter se encaminhado para essa Casa de Leis, a alteração da legislação municipal para se adequar à legislação federal que através de uma lei do ano passado, de 2012, veio a unificar os mandatos dos conselhos tutelares no Brasil inteiro. É previsto hoje no Estatuto da Criança e Adolescente a realização de eleições diretas, como sempre esteve previsto no ECA, no ano seguinte ao da eleição presidencial, para o exercício de um mandato de 4 anos. Então, como já falei na segunda-feira, nesta legislação federal do ECA, prevê a eleição em 2015, em outubro de 2015, e posse em 9 de janeiro de 2016, para então exercer um mandato de 4 anos até 2020. O que ocorreu neste ponto, quando o município decidiu, quando o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, a revelia da Câmara Municipal, a revelia da comunidade, resolveu por uma resolução tirar um direito que, ao meu ver, como disse na segunda-feira, indisponível, que a sociedade não pode fugir da sua responsabilidade de eleger seus conselheiros. Porque o Conselho de Direitos, o Conselho Tutelar, ele não responde numa hierarquia de poderes, ele está numa situação horizontal com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, está lá para representar a sociedade e a comunidade, não depende e não precisa estar na linha de poder do Executivo ou do Legislativo. No sábado, recebi um telefonema da deputada Rosane. Ela leu a matéria no jornal na sexta-feira e me ligou um pouco preocupada por achar que eu tivesse me posicionado contra a eleição unificada. Muito pelo contrário. E aqui reafirmo, a eleição unificada dos conselhos tutelares é importante porque traz uma agenda nacional para o tema e tira da esfera local
como se, aqui sabemos nós, quem já participou de eleições de conselhos tutelares, sabe que acaba tendo uma politização, são cabos eleitorais, estrutura, buscam vereadores e querem estrutura de carro e de gasolina e toda a estrutura como se fosse uma eleição para o legislativo ou para o executivo, e acaba sendo politizado. E com a minha grata surpresa, fiquei sabendo que foi o trabalho da deputada Rosane que fez levar a cabo a aprovação dessa legislação federal, que era de autoria de uma deputada, se não me engano, de Vitória, do Espírito Santo, e parada na Comissão de Constituição e Justiça, há anos parada, não tramitava, e a deputada Rosane foi atrás e conseguiu fazer tramitar e aprovar no Conselho de Líderes e passar essa importante matéria para o ordenamento jurídico nacional, ou seja, graças ao trabalho, ajuda do trabalho da deputada, teremos sim, inclusive com o comprometimento da secretária, da ministra-chefe secretária da Secretaria de Direitos Humanos, a secretária Maria do Rosário, de que quando vier a ocorrer as eleições, vai se tratar isso como uma pauta nacional, inclusive utilizando cadeia nacional de rádio e televisão, para se explicar da importância e da independência deste que é o Conselho Tutelar. E na terça-feira, eu busquei daí, já que havia falado com a promotora, fui na Casa de Conselhos, que é um local onde se reúnem alguns conselhos municipais, e cheguei à Casa de Conselhos fechada, no horário ainda antes das 5 horas, fui à Secretaria de Assistência Social e lá fiquei sabendo que por contenção de despesas, aquele imóvel que funcionava a Casa de Conselhos fora devolvido para o proprietário e o Conselho, a Casa de Conselhos com a Secretaria Executiva funciona agora aqui anexo ao Centro Social Urbano São Francisco de Assis. Na quarta-feira, isso ocorreu na terça, na quarta-feira busquei a Casa de Conselhos, conversei com a secretária executiva do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que para minha surpresa, ela também nervosa com a situação, inclusive nós conversamos por alguns minutos, ela falou que ficou com uma disposição até de sair e largar o Conselho. Tamanha a bomba que isso pode representar para um município que nem o nosso, o município de Araucária. Protocolei o mesmo pedido de providências naquela secretaria, na Secretaria-Geral do Conselho, aguardo um posicionamento. Ela me informou que no dia 12 haverá uma reunião do Conselho do CMDCA para discutir outros casos que vai levar em pauta isso. Mas não bastasse esta indignação, porque se não for tomada uma atitude célere, rápida, nós vamos ficar, a partir de 17 de julho, sem conselho tutelar no município e sujeito a responder a quem quer que seja o responsável, que responda por improbidade administrativa, porque a sua omissão em não levar a sério, porque quando se aceita uma demanda para ser presidente de um conselho, secretário ou ser conselheiro, e falo assim, especialmente deste Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, quando não se resolve atacar isso seriamente, incorre em improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Porque se esse município não organizar suas eleições de maneira urgente, conforme falei, eu serei autor, em parceria com o Ministério Público e com certeza assinado pela dona Marcelina, de uma ação civil pública, para que se devolva ao cidadão de Araucária o direito e o dever, que é uma obrigação individual, de escolher o seu conselho tutelar e passar a tocar esse assunto de maneira mais séria na cidade. Eu vou falar aqui que entre os compromissos que assumimos, eu falei na segunda-feira passada, então na próxima sessão ordinária da Câmara, eu vou apresentar uma proposta de constituição de uma comissão especial nesta casa que trate dos assuntos dos direitos da criança e do adolescente. Que a gente constitua, com fundamento no regimento, uma comissão especial, a qual me proponho a participar, convido outros vereadores que assim o desejem, e, independente desta comissão, que montemos uma frente parlamentar
na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Me concede uma parte? Pois não, vereador. Eu gostaria de saber qual é a posição do Ministério Público, porque, a meu ver, o Conselho ele está legislando, né? Porque a partir do momento que ele suspende a eficácia de uma lei, ele começa a legislar. Então, eu não tenho uma ideia formada em relação a essa questão, mas, de pronto, assim, a decisão do Conselho ela é nula em todos os aspectos, porque para revogar a lei teria que ser uma lei. Uma lei revoga a lei. Isso aí é o princípio básico do direito, né? Então, eu gostaria de saber, Paulo, você que já foi lá, qual seria a posição do Ministério Público? O que eu percebi da conversa com a doutora Leide é até uma preocupação muito responsável por parte dela, que ela, há vários meses, veio já notificando o Conselho de Direitos, exigindo que o município adotasse medidas, não só em relação a regulamentar, digamos, a proceder à questão da eleição, mas em relação a outros aspectos, quer dizer, da instalação do Conselho de Ética, da Comissão de Ética, que tem uma previsão legal para isso, que vai julgar a conduta internamente do conselheiro tutelar. O que eu percebi da promotora, uma disposição para resolver o tema. Ela também está se sentindo num limbo, porque ela não entende que há prazo suficiente para que se realize a eleição e dê posse para o novo conselho em tempo, no caso em 16 de julho ou 17 de julho. Ela também entende, ela fez as considerações comigo, mas o posicionamento oficial do Ministério Público vai se dar nesse procedimento especial que ela abriu de pronto na minha presença lá na terça-feira. O posicionamento, quando se verifica, porque você pega a resolução 001 do CMDCA, que prorrogou por 2 anos e meio o mandato, vamos pensar numa situação razoável, prorrogar por 30 dias, por 20 dias, enquanto tramita na Câmara a nova lei para regulamentar a eleição, e daí faça um comum acordo, coloca na lei uma disposição transitória e final, e que se diz que o próximo Conselho pode ter um mandato reduzido para 2 anos e meio, e que o atual Conselho, sob uma ótica de proteção jurídica e da proteção que é inexcusável do Poder Executivo pelo seu Conselho Tutelar na defesa dos direitos da criança, digamos que decidem como um acordo a prorrogar esse mandato por 30 dias ou 40 dias até se legitimar o processo eleitoral. Não sei o que vai dar, só sei que na mesma quarta-feira protocolei no gabinete do prefeito o pedido de providências, sugerindo que encaminhe cópias às secretarias correlatas que trabalham em paralelo com o Conselho Tutelar, especialmente a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação, que ambas as secretarias têm um papel em paralelo importantíssimo com o Conselho Tutelar. Não sei qual vai ser o posicionamento, amanhã mesmo volto ao Ministério Público para saber do prosseguimento, já que já vai estar celebrando uma semana do pedido de providências, e vou tentar uma conversa. Imaginava que o prefeito viesse hoje, um anúncio que tínhamos aqui que o prefeito talvez viesse para participar da sessão, não veio com as justificativas que tem, parece que teremos reunião essa semana, mas amanhã vou adiantar o tema, porque a gente tem que tirar esse assunto da tutela ou da mão, independente quem é o prefeito, quem não é o prefeito, quem é o secretário, quem não é o secretário. Vou dar um outro exemplo para a comunidade e para os vereadores. Houve plena discussão ano passado, aqui nessa casa, posicionamentos favoráveis, posicionamentos contra, uma tentativa de jogar a população contra uma decisão da gestão passada, que não era uma decisão em maneira alguma isolada, ao contrário, encaminhado pelo Ministério Público Local com relação à casa de passagem nesta cidade, previsão legal que vai na mesma esteira da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Por que houve uma politização do caso, alegando que a tal casa de passagem construída era um local de abrigo de bandidos, de marginais, e que este discurso não colabora na defesa
da criança vulnerável ou do jovem vulnerável, muitas vezes vítima do tráfico ou vítima do abandono. Em vários casos aqui, todos nós teríamos para relatar vários e vários casos. Por que eu digo que a gente fica à margem? Porque há um posicionamento, segundo quem me relatou isso, foi a promotora, de que a Secretaria de Assistência, até eu vou ver com a secretária isso pessoalmente, teria interesse de devolver essa casa de passagem para a Secretaria de Educação para transformá-la numa creche. E eu pergunto, aonde vamos fazer a passagem ou colocar nessa casa temporária os jovens que foram considerados infratores ou aqueles vítimas do crack, vítimas da cocaína, vítimas da violência, meninas vítimas de abuso, onde se colocam, às vezes, a situação do jovem numa mãe social, e você vê na mesa da promotora relatos de casas onde a mãe social não dá conta, onde tem denúncia de drogadição dentro da própria casa da mãe social. Permita uma parte, vereador. Pois não. Só para ter, às vezes, uma fala, você ainda brilhanta mais o seu discurso. Concordo com o senhor quando o senhor diz do Conselho Tutelar, mas o senhor não estava, vereador Paulo, na administração passada, o senhor não fez parte desse legislativo, e nós tivemos aqui Adriano, Pedro Cabrini, o Roberto, Alex e o Pedro Nogueira. Nós tivemos aqui, teve realmente essa discussão, em momento algum a Câmara quis jogar a população contra a administração passada no que diz respeito à casa de passagem. Porque teve uma discussão aqui, que foi quando o prefeito, ex-prefeito, quis fazer essa casa de passagem, ele não comunicou à população aonde seria feito isso aqui. Então ele não fez aquela audiência pública, pedindo uma opinião da população, se ali seria um bom local para atender essas pessoas que precisam. Ele simplesmente mandou aqui para a Câmara, e aí é onde que surgiu a discussão. E veio uma comitiva, que acho que mais de 30, 40 pessoas estiveram aqui, no plenário, que não queriam que essa casa de passagem fosse feita naquela região. A única questão, a única discussão que teve foi que a comunidade não foi avisada que ali seria uma casa de passagem. Como também teve, a Adriana teve aqui na administração passada, aonde que queriam fazer a delegacia onde que é o Corpo de Bombeiro hoje. É uma coisa mais ou menos nesse sentido. Que também a população esteve aqui, que não queria que se fizessem a delegacia ali no Corpo de Bombeiro, porque a comunidade não foi avisada, não foi discutido. Simplesmente nós vamos fazer lá, e a comunidade e aonde que teve a discussão. Que se o preso fugir da delegacia onde nós temos hoje, ele vai para a BR, tem condições de ele fugir para um lugar onde ele vai dentro de casa. Se você fizer no Tairá, ali naquela região, o preso fugiu, a primeira casa que tiver, ele vai entrar dentro para, Deus o livre acontecer, ele fazer um refém. Então, teve essa situação, só para esclarecer, que não foi uma situação onde o Legislativo teve contra o Executivo da gestão passada. Foi uma falta de comunicação do Executivo com a comunidade, onde queriam colocar goela abaixo. Eu acho que goela abaixo nem nós e muito menos a comunidade vai aceitar, independente, como o senhor falou, independente do prefeito que esteja exercendo a função. Obrigado, Paulo. Obrigado pela lembrança. E assim esperamos também que, se a decisão for do município jogar para baixo do tapete o problema social do jovem, da criança, que hoje passa por situação terrível. Esta é a principal situação hoje de violência e abuso dos jovens no município. Jogar para baixo do tapete. Eu espero que, se a atual administração vai adotar política diferente, que será muito bem-vinda, porque eu vou cobrar esse tipo de situação. Tanto se for se essa decisão de não fazer a casa de passagem for uma decisão de política pública, sem discutir com essa casa da mesma forma. Então, eu gostaria de encerrar aqui meu pronunciamento,
reiterar a importância desta casa de não fugir à sua responsabilidade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. As matérias que venham fazer, que tenham como fundo esse tipo de tema na casa, que passe por essa comissão especial que vou fazer a proposta de criação, e a gente respeite o eleitor do município, assim como nós que fomos eleitos de maneira direta. Temos dever, obrigação de respeitar aquele que nos elegeu, que respeite o cidadão que elegeu um conselho tutelar para um mandato de 3 anos, e não para um mandato de 5 anos e 6 meses, arriscando a ter que prorrogar novamente, porque a lei federal não alterou, não regulamentou essa eleição de 2015 ainda, que é tema ainda para 2014, para final de 2014. Deu mais um minuto, obrigado, presidente, só para finalizar. Então, agradeço a vocês novamente por esse tema, a presença da doutora Marcelina, que ela veio aqui para ter certeza que eu ia falar isso. E isso eu tenho certeza que é isso que minha mãe tem. Muito obrigado, boa noite. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Solicito ao segundo presidente, vereador Roberto, que faça a leitura da súmula do projeto de lei 1493/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 480 mil e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 2, 42 e 3, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1960. Senhor presidente, é segunda votação. Oi? É segunda votação. Não, Não, então só a súmula. é só a súmula Então está lido. do projeto de lei 1493/2013, vereador. É que aqui está a primeira votação. Não, é a segunda votação, é só a súmula. Se quiser, por favor, Então ler tá. novamente. 1493. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 480 mil e da outras providências. Você é vontade de trabalhar, né, vereador? Em discussão ao projeto, que é a súmula que acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei 1493/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura da súmula do projeto de lei 1496/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1496/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 2,36 e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei 1496/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Alex, que faça a leitura do parecer conjunto número 34/2013 da Comissão de Justiça e Redação e a de número 28/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 34/2013, Comissão de Justiça e Redação, e número 28/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura da súmula como artigo 1º do projeto de lei número 16/2013.
Súmula. Altera o anexo 1 da Lei Municipal número 2.322, de 28 de dezembro de 2010, e a linha A do parágrafo único do artigo 7º e o anexo 2 e 3 da Lei Municipal 1.803, de 30 de novembro de 2007, conforme especifica. Artigo 1º. Altera o anexo 1, quadro próprio de cargos de provimento efetivo da Lei Municipal 2.322, de 28 de dezembro de 2010, passando o auxiliar de serviços gerais na tabela A para a tabela B. Em discussão, a súmula, artigo 1º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. A linha A do parágrafo único do artigo 7º da Lei Municipal número 1.803, de 30 de novembro de 2007, alterada pela Lei Municipal 2.528/2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo único. Letra B, serviço administrativo. Anexo 1, tabela A, telefonista, recepcionista. Anexo 1, tabela B, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Altera o anexo 2º, quadro próprio de cargos de provimento efetivo da Lei Municipal número 1.803, de 30 de novembro de 2007, alterada pela Lei Municipal número 2.528/2013, passando o auxiliar de serviços gerais da tabela A para a tabela B. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os requisitos de provimento do cargo de auditor de controle interno do anexo 3, perfil profissiográfico da Lei Municipal 1.803, de 30 de novembro de 2007, alterada pela Lei Municipal 2.528/2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Auditor de controle interno, requisitos de provimento, escolaridade, ensino superior nas áreas de administração, ciências contábeis, economia ou direito, devidamente inscrito no seu respectivo conselho de classe e na Ordem de Advogados do Brasil. Artigo 5º. Em discussão, Você vai artigo pedir para 4º. ler. Calma, vereador. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 5º. Os requisitos de provimento do cargo de auxiliar de serviços gerais do anexo 3, perfil profissiográfico da Lei Municipal 1.803, de 30 de novembro de 2007, alterada pela Lei Municipal 2.528 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Auxiliar de serviços gerais. Requisitos de provimento. Escolaridade, ensino fundamental completo. Em discussão, artigo 5º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Os requisitos de provimento do cargo de servente do anexo 3, perfil profissiográfico da Lei Municipal 1.803, de 30 de novembro de 2007, alterada pela Lei Municipal 2.528/2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Servente. Requisitos de provimento. Escolaridade. Ensino fundamental incompleto. Em discussão, artigo 6º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 7º. Artigo 7º. Os requisitos de provimento do cargo de copeiro do anexo 3, perfil profissiográfico da Lei Municipal 1.803, de 30 de novembro de 2007, alterada pela Lei Municipal 2.528/2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Copeiro. Requisitos de provimento. Escolaridade, ensino fundamental incompleto. Em discussão, artigo 7º. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cabrino. Eu gostaria em tempo ainda, em meu nome, em nome da vereadora,
pedir para que fosse, no artigo 4º, destaque. Continue a discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 8º. Artigo 8º. As despesas resultantes desta resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Araucária. Em discussão, artigo 8º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 9º. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, Pedro Gilmar Nogueira, presidente, Aleco Luiz Nogueira, primeiro secretário, Wilson Roberto da Vimota, segundo secretário. Em discussão, artigo 9º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado, em primeira votação, o projeto de lei número 16/2013, de iniciativa da Câmara Municipal de Araucária, com pedido de destaque pelo vereador Cabrini no artigo 4º, junto com a vereadora Adriana. Isso. Justificativo aqui não precisa. Justificativo aqui. Parecer em conjunto. Só o parecer. Prega. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do parecer conjunto número 33/2013 da Comissão de Justiça e Redação e a de número 27/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Trata-se de propositura que dispõe sobre a alteração da exigência do grau de escolaridade para os cargos de copeiro e servente para o ensino fundamental incompleto, por estar condizente com a realidade de ensino destes cargos para auxiliar de serviços gerais e alterar o grau de escolaridade de ensino médio para o ensino fundamental completo, devendo alterar desta forma a tabela de vencimentos de A para B. Em análise, concluímos da seguinte forma: as referidas alterações deverão ser realizadas de modo que sejam atendidas orientações fornecidas pela Fundação da Universidade Federal do Paraná. Não encontramos impedimento que limitem sua tramitação e efetivação, já que as orientações foram fornecidas pela fundação supracitada. Isto posto, não resta dúvida de que inexiste qualquer óbice que impeça a livre tramitação do projeto na Casa Legislativa e nos manifestamos favoráveis à legalidade, constitucionalidade, mérito e conveniência da propositura, deixando a decisão final a cargo do nosso douto plenário. No entendimento pela tramitação do projeto, com as alterações, deve compor o projeto de resolução 003/2013, Sala das Comissões, 28 de maio de 2013, vereador Vanderlei Cabeleireiro, relator da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em discussão, o parecer acabou de ser lido. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Alex está fora da mesa. Solicito, então, ao segundo secretário, vereador Roberto, que faça a leitura do projeto de resolução número 03/2013, iniciativa da Câmara. Da súmula com o artigo 1º. Súmula. Altera a linha C do inciso 1 do artigo 3º da resolução número 37, de 9 de abril de 2013, e o anexo 1 da resolução de 31, de 22 de março de 2012, conforme especifica. Artigo 1º. A linha C do inciso 1 do artigo 3º da resolução número 37, de 9 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 1, letra C. Auxiliar de Serviços Gerais, tabela B, com 4 vagas. Em discussão, assuma com o artigo 1º. Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 2º.
Artigo 2º. Fica alterado o anexo 1 da Resolução número 31, de 22 de março de 2012, o cargo de auxiliar de serviços gerais passa para a tabela A, da tabela A para a tabela B. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. As despesas resultantes desta resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Araucária. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, Pedro Gilmar Nogueira, Alex Luiz Nogueira e Wilson Roberto da Vimota. Discussão, artigo 4º. Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de resolução número 03/2013, iniciativa da Câmara Municipal de Araucária. Senhor presidente, eu gostaria de, se possível, pedir que fosse incluído na ordem do dia o requerimento 056/2013. O plenário concordar com a inclusão? Concorda? Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Alex. Eu gostaria que o senhor pedisse a permissão ao plenário também, que eu acredito que não vai ter problema, que dê autoria de todos os vereadores, um requerimento apresentado por todos, que vai ser lido agora nessa sessão. O plenário concordar? Então, solicito ao vereador Roberto que faça a leitura dos requerimentos. O requerimento 56/2013 do vereador Vanderlei Cabeleireiro requer a mesa diretiva desta edilidade, ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente aos diretores presidentes do Conselho de Administração, senhor Fabiano Saporiti Campelo, Conselho Fiscal, senhor Ivens Moretti Pacheco, e o diretor-presidente, senhor Fernando Eugênio Guignoni, para que, com base no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso às Informações Públicas nos forneça as seguintes informações referentes ao esgoto do bairro Capela Velha, as quais não foram suficientemente esclarecidas no expediente recebido por essa Casa de Lei do dia 17 de maio de 2013, assinada pelo engenheiro João Luiz Maquinan, da Hora, gerente da Unidade Regional Curitiba Sul. As informações devem ser apresentadas e direcionadas de maneira a esclarecer as dúvidas dos moradores, que ora estão sendo solicitados. Na cidade de Araucária, especialmente o bairro Capela Velha, nos Jardim Condro, Xangai, Industrial 1 e 2, Califórnia, IPs, Itaipu 1 e 2, Pan-Americano 1 e 2, Filadélfia, Jardim Nevada, Jardim Los Angeles, Las Vegas, Botânico, Jardim Arvoredo 1 e 2, Jardim 21 de Outubro, Jardim Varsóbia, Jardim Sol Nascente, Jardim das Américas, Jatobá 1 e 2, Plínio, Marcelino, Coapar Residencial Araucária 1, existe coleta de esgoto? Essa é a pergunta. Em que local é feito o tratamento do esgoto coletado na casa Jardim especificado acima? Existe planejamento de investimento para as localidades citadas na pergunta do número 1? A Sanepar efetua a cobrança da taxa de esgoto onde não existe tratamento de esgoto? A Sanepar monitora a poluição causada pelo esgoto que não é coletado nos córregos e nos rios dessas localidades nominadas acima? Então, são essas as Quer que leia a justificativa? Em discussão, o requerimento 056, de iniciativa do vereador Vanderlei. Pela ordem, senhor Com a presidente. palavra, o autor. Senhor presidente, foi enviado um requerimento para a Sanepar, pedindo algumas explicações, justamente ali naquela região do Capela Velha, aonde nós temos vários conhecimentos da maneira que a Sanepar vem fazendo o seu trabalho ali, com uma irresponsabilidade tremenda.
Por isso nós pedimos essas informações e eles têm a cara de pau de nos mandar uma informação sem o menor valor. Estamos mandando agora novamente, mais detalhado o pedido dessas explicações. E se novamente me enviar algumas explicações tão vazias da maneira que me mandaram, eu vou protocolar um pedido junto ao Ministério Público, porque pelo jeito é assim. Nós vamos ter agora no dia 5, dia 5 agora é o dia do meio ambiente. E que vergonha para o nosso município, o descaso que a Sanepar vem fazendo junto, e de repente a nossa própria Secretaria de Meio Ambiente não tem postura de cobrar da Sanepar a vergonha que vem causando em nosso município. Porque as pessoas, de repente, não têm, vereadora, condições de chegar e nem aonde buscar informações, e por isso, quando eu digo ali do Capela Velha, mas estou com outro requerimento pronto para mandar para eles também pedindo informações de todo o nosso município. De todo o município. Mas justamente no Capela Velha estou pedindo, porque ali no Capela Velha tem a rede de esgoto, no Ipês e no Jatobá, e eles me mandam algumas informações dizendo que está sendo feito investimento nos próximos 4 a 5 anos. Tem mais de 20 anos que eles cobram daquele povo. E cadê, se até hoje não pôde fazer nada, vai fazer nos próximos 4 ou 5 anos? A Sanepar está tirando sarro da cara das pessoas que paga sem dever para eles. Isso é um desrespeito para o nosso povo e tenho certeza que todos os vereadores vão apoiar e defender essa bandeira, porque é assim que vamos brigar e por isso que estamos aqui, vereadora, lutando e defendendo os deveres e os valores do nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. O senhor ficou até com uma cor diferente, vereador. É que eu fico meio assim mesmo, tranquilo. emocionado. Continua a discussão, requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto. Olha, eu quero dar os parabéns para o vereador Vanderlei Cabeleireiro, porque ele está relevantando um tema, Genildo. O Veloso está aí também, o Vitor, o pessoal que acompanha a Araucária. A Sanepar, ela comete um estelionato, se for analisar, fazendo uma comparação com o direito, porque ela cobra do pessoal e não fornece os serviços. É lógico que coleta do cidadão ali, mas você vai no Rio Iguaçu, você vê lá esgoto a céu aberto. E esses Ralph que eles falam que tem, que faz a pré-limpeza, nunca funcionou, nem da época do Dirley. Se vê, desde a época do Dirley, nunca funcionou. Eu vou dizer uma coisa para você, Vanderlei, está de parabéns levantar esse tema, porque é um tema já recorrente, mas é importante que você, com a vontade que você tem, né, e a gente vê que você está bem atuante, de levantar essas questões. Porque a Sanepar, na verdade, é uma empresa que nunca investiu na cidade, né, em Araucária. E outra questão, nós ficamos de fazer e vamos convidar a imprensa e o pessoal aqui para a gente descer o Rio Iguaçu de barco, para que vocês tenham a oportunidade de fotografar o que eu estou dizendo, de fotografar esses pontos. E uma das questões também, e o cheiro lá do Jardim Torres lá? Quem que resolveu até hoje? Ninguém resolveu. Uma vez liguei lá e disse, não, mas esse cheiro não é tão forte. Mas então venha morar você aqui. Venha você morar aqui. Né? Então, são questões que a gente levanta aqui, mas a Sanepar, na verdade, é uma empresa muito forte, ela não dá bola para os requerimentos. Agora, eu só vou dizer uma coisa, Vanderlei. O dia que eu for prefeito dessa cidade, eu corto o convênio com a Sanepar, porque a Araucária é o único, um dos poucos municípios que tem a possibilidade de criar uma companhia de saneamento e fazer o tratamento da própria água e do esgoto. Porque nós temos 2 mananciais aqui, o Rio Verde e o Passaúna, que abastece inclusive Curitiba, e que dos requisitos para que você possa fazer o tratamento da água
é você ter os mananciais à disposição. E Araucária tem 2. Então, eu acho que a Sanepar está deixando muito a desejar. Nós deveríamos aqui até pegar uma associação ou alguma entidade representativa e entrar com uma ação civil pública contra a Sanepar para que ela possa ir na justiça discutir essas questões. Mas as coisas vão passando e daí você brigar contra o governo do Estado é um negócio difícil, né? Basta ver aí o diretor do Chimansk, aí, o Jurandir, que foi afastado politicamente porque denunciou todo o caos que existia no Chimansk, está lá sendo processado. Então, é o poder do Estado esmagando as pessoas. E isso aí, na verdade, é uma verdade que a gente tem que realmente passar para a população, que é uma vergonha, realmente, Adriano. Você tem acompanhado também essas questões. É uma vergonha. O ano passado Continue eu a cansei... discussão, por favor. Tá. Por ordem. Tá. Senhor, Vamos lá, queria pela falar? ordem. Continue a discussão. A senhora está com a palavra agora. É uma vergonha realmente, vereador Roberto. Eu, assim, sou prova viva disso. Eu cansei de mandar requerimentos e não obter resposta. Quantas e quantas ligações nós fizemos lá. A princípio, até, vereador, eles passam para os responsáveis, eles começam a conversar. Depois só a secretária. E depois nem a secretária. Então, eles começam meio que a anotar o seu telefone, e daí não atendem. Então, realmente é vergonhoso, é lamentável a população ter que passar por uma situação dessa, como o vereador Roberto colocou. Né? É uma empresa que se sente superior a tudo e a todos, né? Não responde os requerimentos, não atende os vereadores, não atendem o chamado e o clamor da população. Então, eu vou lhe dizer, vereador, estou nessa luta com o senhor, né? Vou continuar nessa luta, né? Continuo encaminhando os requerimentos, pode ter certeza que estaremos juntos brigando aí por essa causa, e se necessário for, como o vereador Roberto colocou, né? Para que todos nós possamos nos unir e realmente montarmos um processo ainda maior contra a Sanepar. Obrigada. Continue a discussão. Não havendo mais discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. É aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do requerimento número 025/2013. Os vereadores que adiante subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação desta Câmara Municipal a seguinte proposição. Requerimento 25/2013. Requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Lisandro José Ferreira, através da Secretaria Municipal de Saúde, o encaminhamento a esta Casa de Leis do contrato e da planilha de custos da contratação de médicos terceirizados que estão prestando serviços ao município. Requerem ainda informações com os locais em que estão prestando serviços, bem como a relação nominal dos profissionais da área médica e administrativa. Por favor, justificativa. Aqui assinam os vereadores Alex, todos os vereadores que se fazem presente aqui assinaram esse requerimento. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto. Vereador, presidente, os demais, como já constavam da pauta, não poderia ser feita a leitura em bloco, como tradicionalmente é feita, não? O plenário concorda? Então, solicito ao senhor, vereador Roberto, que o senhor faça a leitura dos requerimentos em blocos. Pois não, senhor presidente. Ele está Aqui, né? Requerimento 46/2013, iniciativa do vereador Vanderlei Cabeleireiro. Requerimentos 37/2013, de iniciativa da vereadora Adriana Cossi. Requerimento 38/2013, da vereadora Adriana Cossi. 39, também da vereadora Adriana Cossi. 40, requerimento da vereadora Adriana Cossi. 41, também requerimento da vereadora Adriana Cossi. Leitura, discussão e votação do requerimento 34, de iniciativa do vereador Alexandre Gottfried. Requerimento 36, também do vereador Alexandre. Requerimento 37, também do mesmo vereador.
E requerimento 18/2013, de iniciativa do vereador Ismael Antônio Ferreira Padilha. Em discussão, os requerimentos que vão ser lidos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Gottfried. Só para comentar o requerimento 34, onde eu solicito que seja feito um estudo para retornar à Praça Vicente Machado da feira gastronômica. Ela está próximo da rodoviária. Araucária já é uma cidade onde nós temos muito pouco de espaço cultural. Né? Os nossos bares, as nossas lanchonetes não oferecem um espaço cultural da medida que a Araucária precisa. E o único espaço que a gente realmente tem, um espaço de qualidade, um espaço para encontro, para conversas, para a família araucariense, é a feira gastronômica. Mas no local onde ela está, nós tivemos um esvaziamento. O pessoal acabou se afastando um pouco da feira devido ao espaço não oferecer o devido conforto, segurança, são ônibus entrando e saindo o tempo todo e movimentação de carro. Quando esse espaço era na Praça Matriz, ali ao lado, era comum encontrar a família araucariense sempre lá, comendo um camarão da Dona Isabel, comendo uma fogaça, conversando sobre política, né, Genildo? Quantas vezes encontrei o Genildo, o Veloso, o Vitor. Então, a ida da feira para próximo do terminal, acabou prejudicando tanto os feirantes quanto os frequentadores. Então, eu solicito aqui que seja feito esse estudo para retornar essa feira ali para a Praça Vicente Machado, ou então em outro local onde ofereça um pouco mais de conforto aos frequentadores. É isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis. Pela ordem, senhor presidente. Já coloquei em votação, já. Tudo bem. O senhor está Vou abrir- muito com pressa, senhor presidente. Estou. Eu coloquei em discussão. Então, Bom. vai em discussão, novamente. Posso falar, então? O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O senhor presidente tem um requerimento só para... Eu tenho um requerimento aqui do 046, do vereador Cabeleireiro, e quando eu falei aqui dos problemas de indicação, que o vereador Paulo Horácio fez várias indicações, e eu fiz uma indicação aqui no Jardim Industrial, e o regimento nosso não permite que você faça um requerimento desde que o outro já tenha feito. Então, o vereador Vanderlei Cabeleireiro tem aqui, não em toda a sua totalidade, mas não podemos votar meio requerimento, ou votamos contra todos, contra a íntegra do requerimento, ou... Então, eu sugeria, Vanderlei, que você tirasse da ordem do dia, porque você está pedindo aqui, é louvável o seu pedido, onde eu vou ler esse requerimento, Vanderlei, é que ele pede ao prefeito Lisandro, tal, as secretarias municipais competentes, viabilize continuação na abertura da rua Curió, Jardim Industrial 1, até a rua Pica-Pau e tal, daí pavimentação, asfalto, calçada, iluminação. E eu já tenho isso aqui, que eu protocolei dia 16/4/2013. Então, como eu já tenho essa indicação feita, presidente, então o vereador Gabriel Vanderlei pode, e eu sugiro, né, que o senhor tire esse requerimento da ordem do dia, e o senhor, nesse quesito aqui, Jardim Industrial 1, aí o senhor vê como que o senhor faz o requerimento. Mas nós não podemos votar um requerimento que já tenha sido feito por outro vereador. Era isso, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, questão da abertura da rua, até o vereador pediu, no dia que ele fez a indicação, ele aglobou vários problemas ali, e quando nós detectamos tal problema que vem a solicitar ali moradores, vereador Ismael, eu acho que não diz só a meu respeito eu saber o que tem ou não tem na parte administrativa da casa. Eu tenho que saber o que está lá na comunidade. E a solicitação que vem lá foi essa, cabe à parte administrativa da casa, não a minha pessoa, tirar do dia. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado. 2, 5, 6, 7. Por 9 votos favoráveis e 1 contrário do vereador Ismael Padilha.
Mas o senhor está votando o contrário só nesse requerimento, né? Não, é esse requerimento e aquilo que eu falei com o Vanderlei, cabe ao plenário, presidente. Mas eu vou falar nos 5 minutos. Ele já falou, né? Depende do senhor. Ele vai pedir para retirar, ele é autor, ele vai pedir para retirar. Você vai pedir para retirar, Vanderlei? Sim, tem. Vamos por ordem. Mas eu entendi, presidente. Deixa o autor falar. Não foi isso que eu entendi? Não, o que eu entendi é o seguinte, eu acho que é questão de ordem, não cabe a mim, depois eu vou conversar com o administrativo e eles vão me dizendo que é legal, que eu tenho que retirar, eu vou retirar. Agora, eu não vou dizer de cabeça o que estava no requerimento do vereador, só para explicar, presidente, Tá bom, o que estava no requerimento, na indicação dele. Entendi bem o que ele falou, então, vereador. Então, o senhor está votando contra exatamente só nesse requerimento. Eu não posso, não tem mais, presidente. coloquei em bloco. Pela não. ordem. Nós não podemos votar meio requerimento. Justa. No requerimento que o vereador Tem que Vanderlei está tirar. colocando, tem algumas coisas que já está no meu. Isso que eu estou falando. Então, se eu vou votar meio requerimento, não posso. Então, eu estou votando contra o requerimento 046 dele, pedir para retirar da ordem do dia, porque está errado. O regimento diz nós que está errado. Agora, o senhor pediu para colocar em votação. Eu sou contra o requerimento dele. Gostaria que tirasse da ordem do dia para vir na próxima segunda ou alguma extraordinária que o senhor faça essa semana, e sou a favor. Só que, nesse momento, nós estamos votando contra o regimento. Pela ordem. Calma aí. Que eu vou Vamos, para evitar a confusão, presidente, vamos tirar da ordem do dia? Depois eu falo com o administrativo e a gente revê na próxima sessão. Só quero explicar, justificar exatamente isso que eu entendi. Quando eu entendi que o Vanderlei, o autor, o vereador, pediu, para que você retirasse da ordem do dia esse requerimento. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está solicitando que você entre através dele a solicitação. E depois eu posso até passar para você, Vanderlei, o que eu tenho aqui, e você faz segunda-feira, não tem problema nenhum. Só que se a gente votar assim, vai estar errado. Então, continua a discussão, não havendo mais discussão e votação. Vou falar rápido, porque o senhor quer falar de volta. Fica aprovado todos os requerimentos, né, por todos os vereadores, com o pedido da retirada da ordem do dia, né, do requerimento número 46, pelo próprio autor, vereador Vanderlei. Isso. Passaremos às explicações pessoais. Com o primeiro inscrito, o vereador Dr. Josué, o senhor tem 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente no plenário. Primeiramente, eu queria dizer que estou completamente de acordo com a colocação que o vereador Paulo Horácio fez a respeito da questão da eleição do Conselho Tutelar. Realmente não é possível que se prorrogue por mais 2 anos e meio a gestão dos atuais conselheiros e deixe de se fazer aquilo que é o mais democrático que se pode ter, que é a eleição direta. Então, eu acho que as providências, Paulo, que você está tomando junto ao Ministério Público, e pode ter absoluta certeza que aqui na Câmara Municipal você vai ter o apoio de todos os vereadores, eu acho, porque realmente não se admite que não se haja a realização dessas eleições numa atitude autoritária tomada pelo Conselho Municipal Badorescente. Em segundo lugar, nós aprovamos hoje aqui um requerimento pedindo alguns detalhes para a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da contratação de uma firma terceirizada para prestar atendimento com médicos nos nossos 24 horas. Eu acho que é importante que esse requerimento possa ter resposta o mais breve possível, porque nós estamos enfrentando problemas com essa terceirizada que está prestando serviço aqui para o município de Araucária. Primeiro, que hoje nós temos uma deficiência muito grande de médicos nos nossos 24 horas. 24 horas infantil, 24 horas do adulto, levando 4, 5 horas de espera para fazer um atendimento. Isso é um absurdo, que precisa ser revisto, porque se houve
a licitação, ainda que provisória, para alguns meses, enquanto se faz uma licitação mais duradoura, tinha que existir um número de horas suficiente para que pudesse suprir os nossos 24 horas e pudesse dar um atendimento mais digno à nossa população. E o que nós estamos vendo é realmente uma situação estarrecedora no atendimento aos nossos cidadãos pelos 24 horas. Segundo lugar, que também deve ser revisto a questão da remuneração desses profissionais, que está aquém daquilo que é o mercado. E, consequentemente, isso deve estar levando a muita falta, a muita ausência de profissionais, já que a remuneração não está de acordo com os patamares vigentes para a região metropolitana de Curitiba. E também eu queria aproveitar, já que estamos falando da área da saúde, de questionar o porquê que está faltando a vacina da varicela. Desde 2001, quando foi implantada essa vacina no município de Araucária, nós temos com muito orgulho a satisfação de ser o único município do estado do Paraná que faz a vacina da varicela, e também somos o único município onde praticamente não existe varicela no nosso município. E agora, quando se aproxima a época em que vai estar aparecendo a varicela no Brasil, ou na região sul, mais especificamente, que é na região, nos meses de inverno, a partir do mês de julho, agosto, começa a aparecer a varicela, nós poderemos ter surto de varicela no nosso município, porque não estamos aplicando a vacina da varicela às crianças que completam 1 ano de idade. Isso é realmente um retrocesso que precisa ser questionado e verificado do porquê que está faltando a vacina da varicela no nosso município. Era esse, senhor presidente, o que nós tínhamos a conversar. Vereador Ismael, o senhor tem 5 minutos. Presidente, senhores vereadora, senhora vereadora, senhores vereadores, eu primeiro quero deixar bem claro, Vanderlei, serve para você, que nós aqui aprovamos projetos importantíssimos aí da administração. Então, não sou contra isso, isso é uma questão de correção. Então, quero deixar claro isso aqui, que para que se amanhã eu faça um requerimento igual ao do Beto, ou do Cabrini, vou pedir lá um posto de saúde lá no Capinzal, aí nós vamos ter que aprovar, porque o Cabrini já tinha feito, mas não tem validade nenhuma. Então, só para esclarecer isso aqui. A questão do Conselho Tutelar, Paulinho, eu acho que bater no que é de direito da nossa população, que tem para escolher os presidentes. Uma coisa que eu quero falar dos presidentes do Conselho Tutelar, e infelizmente, nós tivemos um avanço, Paulo, aqui na Câmara, que nós diminuímos, se eu não me engano, era 5, que você votava para 5 conselheiros numa chapa só, numa cédula só. E nós aqui na Câmara aprovamos para 1. Certo, Cabrini? Então, nós já tivemos um avanço aqui, porque o que acontecia? Eu pego, vamos supor, o vereador Alex, que foi o mais votado. Aí, se você pode votar no Alex, aí eu quero estar lá na chapa do Alex, que o Alex prestou um bom serviço no Conselho Tutelar. E nós temos como nós temos bons vereadores, nós também temos vereadores que a população não está aceitando, tem bons políticos, maus políticos, na polícia, bons policiais e maus policiais. No Conselho Tutelar tem a mesma coisa. E uma coisa que infelizmente, Paulinho, infelizmente, o Conselho Tutelar vai chegar, ou 16 de julho, ou se corrigindo lá para se fazer a eleição o mais breve possível, vai chegar aqui pessoas que vai querer que você ajude, você vereador, e uma coisa que eu acho errado, acho que nós não podemos, até pelo contrário, nós tínhamos que fiscalizar como se vai ser feita a eleição do Conselho Tutelar. Porque hoje, Roberto, você sabe, você que sempre é uma pessoa que bate no que é correto, de que hoje um conselheiro tutelar, qualquer um pode ser conselheiro tutelar. E geralmente quem é conselheiro tutelar é aquelas pessoas que trabalhavam na prefeitura e hoje não estão mais, que vai ser isso já não agora, em outras legislaturas aí, que a pessoa perdeu, como dizia o Bezerra, perdeu a teta, e daí ele quer achar um meio lá de se estar junto ainda no grupo.
Então, é uma questão que a gente tinha que ver também, é a questão da gente fiscalizar, não só apoiar o Pedro, o Paulo, por esse ou aquele motivo. A questão da saúde, eu queria falar, Josué, e você, como foi secretário da Saúde, nós temos hoje próximo aí, 130 mil habitantes em Araucária. E hoje, só para vocês terem uma ideia, conversando com a doutora Sandra, semana passada, nós temos 170 mil pessoas cadastradas na saúde. Então, ou eu sou muito burro, que não sei fazer conta, ou alguma coisa está errada. Nós temos 130 mil habitantes e ter 170 mil pessoas cadastradas no município de Araucária para ser beneficiadas pela nossa saúde. Então, alguma coisa, ou temos que fazer um pente fino lá, para ver quem são mesmo as pessoas responsáveis, porque nós estamos pagando o médico, independente aí da empresa que ganhou ou não, nós estamos pagando o médico para atender 40 mil pessoas que não fazem parte do município de Araucária. Então, nós temos que pedir, como o vereador Alex aí pediu, e eu sou companheiro, pedimos aí, vamos buscar essas informações no Executivo, mas também nós temos que fazer com que a Secretaria de Saúde refaça esses cadastros e as pessoas que... tem gente ali, meus amigos, que está vindo de muito longe aí para ser beneficiado com a Araucária. E da vacina, Josué, da vacina que você falou, da varicela, nós agora, aí a semana passada, a semana retrasada, nós fizemos até aí sessão extraordinária para fazer suplementação para a saúde. Quer dizer, até agora tinha motivo lá, falou assim, nós estamos sem verba, nós estamos sem dinheiro, nós estamos sem recurso. Agora não tem, os vereadores. Por isso que é bom esclarecer, Vanderlei, para a população, que eu falei assim, não tem, porque daí pode chegar alguém e falar assim, os vereadores são culpados. Então está aqui, nós aprovamos até, e como o vereador Pedro está falando aqui, que às vezes nós fazemos projetos aqui, aprovamos em uma semana, fazemos sessão na segunda e na quinta. Né? Então, quer dizer, da agora em diante não tem desculpa mais para dizer que nós não temos recurso. Era isso, senhor presidente. Como próximo inscrito, o vereador Alex Nogueira. O senhor tem 5 minutos. Deixa eu pegar meu microfone e volto aqui, que o Beto pegou ele. O Beto quer pegar meu microfone. Pega tudo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria fazer um comentário, junto com o vereador Paulo Horácio, do Conselho Tutelar, e usar o termo que nem o vereador Ismael Padilha usou há pouco aqui na fala dele. Isso sim é fazer engolir goela abaixo. Eu acho que aí a democracia está se acabando. Eu acho que são pessoas que foram eleitas com o voto da população e agora, através de uma resolução, ficar as mesmas pessoas. Nada contra as pessoas que estão lá. Nada contra. Mas sou a favor, sim, da eleição. Se forem pessoas competentes, pessoas que mostraram trabalho, com toda certeza vão ficar lá, como é aqui no Legislativo. Então, eu acho que estou junto com você, Paulo, com toda certeza nessa briga, e vamos brigar para que essa eleição aconteça no nosso município. Outra questão que eu queria fazer um comentário, até foi o motivo de eu chegar um pouco atrasado na sessão hoje, foi o motivo desse requerimento, do requerimento 025, de autoria de todos os vereadores, é o abuso. O vereador Ismael citou um exemplo aqui hoje, que não existe secretaria que possa falar que a Câmara está travando algum tipo de verba, algum tipo de trabalho para eles. Não existe nenhuma. Está aqui o vereador Ismael, o vereador Josué, que é líder do governo. Então, eu acho que de agora em diante está no ponto de nós cobrarmos dos secretários, dos responsáveis das pastas. A saúde hoje, nós precisamos, só hoje, que eu recebi em torno de 5, 6 ligações hoje, isso sem falar os outros dias que já fui até lá fazer uma visita com o vereador Vanderlei, pessoas com mais de 6 horas de espera na fila do NIS hoje, aqui em Araucária, acontecendo isso. Então, não é possível um contrato de quase 4 milhões de reais para contratação numa terceirizada de médicos, para que venha atender a nossa população, e uma pessoa chegar e ficar esperando 6 horas em uma fila para ser atendido. Quer dizer que se a pessoa não estiver passando bem, vai morrer. Vai morrer e não vai ser atendido. Então, eu acho que é um requerimento, como o líder do governo já falou, o vereador Josué, eu gostaria até de pedir para o presidente da casa, o Pedro Nogueira, que peça o mais breve possível que venha.
Sem falar que esse requerimento aqui já foi aprovado nessa casa aqui, verbalmente, a pedido do vereador Roberto, falando em nome de todos os vereadores. Então, fica aqui a nossa indignação. Também, eu tive um contato com o secretário de saúde, gente boa, pessoa me atendeu super bem, só que estou esperando um retorno dele até hoje, de uma senhora com 78, 79 anos, ficar, até onde eu sei, já estava no 11º dia para fazer uma cirurgia do fêmur. A família desesperada, a pedido de todos, me procuraram, conversaram, até mesmo com o prefeito, eu acredito que agora já foi resolvido, ficar para fazer uma cirurgia de um fêmur, ficar 12, 13 dias no hospital aqui em Araucária. Então, eu acho que, de agora em diante, como já falei, eu acho que verba não está sendo problema, porque está sendo tudo liberado, tudo que veio até agora, em momento algum foi segurado algum tipo de verba aqui. Eu acho que agora chegou a hora de a cobrança ser feita. As atitudes, as ações têm que acontecer a partir de agora. Seria isso, senhor presidente. O próximo inscrito, o vereador Vanderlei Cabeleireiro. O senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, falando em questão do requerimento número 046, onde eu pedi para retirar do dia, quero até já um comentário aqui, onde já me passaram. Na verdade, a questão desse requerimento, ele foi protocolado dia 7/4, foi protocolado antes da indicação do vereador Ismael Padilha, só que vem para o plenário posteriormente. Aí é uma questão que tem que ver no administrativo aqui, porque eu protocolei antes, só que veio aqui para a pauta após. Falando um pouco da segurança aqui do município. O Jornal Popular pautou há poucos dias os investimentos que tem na Polícia Militar e que a polícia deve alguma satisfação para a comunidade aqui da nossa cidade. Eu acho que nós não podemos cobrar só da Polícia Militar, temos que cobrar da Guarda Municipal também, aonde nós temos aí o capitão Joval como secretário e também o diretor o Marcelo. Pessoas também que estão à frente de uma pasta, aonde que segurança não é brincadeira. E para você ocupar uma pasta importante dessa, você tem que dar resultado para a nossa comunidade, sabendo que a segurança está um caos em nosso município. Portanto, essa cobrança ao Popular também, parabéns ao Jornal Popular por cobrar ali da nossa Polícia Militar, mas também não esquecer que a Guarda Municipal também, já que diz ao trabalho, tanto o secretário quanto ao diretor, que nos dê alguma justificativa também. Gostaria de comentar sobre, no Jornal Popular também saiu uma matéria onde a diretora do Colégio Balbina pediu o direito de resposta, aonde o vereador Roberto comentou aqui sobre o caso que aconteceu lá de um bicho morto dentro da caixa d'água. E ela ali acabou criticando o vereador, de certo modo, entre aspas, né, para não dizer com a crítica, que falou tão mal, mas comentou a maneira que o vereador comentou aqui. Por que estou chamando a atenção desse caso? Porque eu e o vereador Paulo Horácio, nós estávamos juntos lá, e o vereador Roberto não acrescentou nada mais do que as palavras passadas pelo secretário Ronaldo. Então, se ela pediu o direito de resposta, ela deveria, quem é o mentiroso da história, não é o vereador Roberto, o mentiroso, segundo ela, é o secretário de Educação, Ronaldo. Então, ela também tem que ter conhecimento do que ela fala, para que ela não critique um vereador aqui, sem ter o devido conhecimento. E no mais, quero agradecer aqui a presença do Genildo Carvalho, também Veloso Santos e o Vitor. Obrigado. E a cada um de vocês, seja sempre bem-vindo aqui nas sessões. Obrigado, senhor presidente. O vereador Pedrinho da Gazeta é mais esperto que o senhor. Ele se ausentou da sessão para ir até as nossas lideranças lá. Ele não sabe Tá pescar. Não, Não se preocupa, não. Com o próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio, o senhor tem 5 minutos. Pois não. Obrigado, presidente. Só para retomar 2 assuntos, o do Conselho Tutelar, o vereador Ismael fez um comentário interessante. Acontece que a Lei 1707, que regulamentou na cidade o Conselho Tutelar, é a lei que prevê a eleição, ela já traz no escopo, já houve um avanço considerável, porque hoje, para você ser candidato ao Conselho Tutelar, há uma série de pré-requisitos.
o Estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que o candidato tem que ter conduta ilibada, de maneira objetiva se dá via as certidões, mas a lei municipal nossa é uma lei já mais avançada, além da conduta ilibada das certidões, há uma formação e há um teste prévio, normalmente feito nas últimas eleições pela FUNPAR, pela Fundação da Universidade Federal, que faz um teste seletivo prévio antes da eleição. Então, eram essas conclusões com relação ao Conselho Tutelar. Agradeço o apoio, a manifestação dos colegas aí para a gente continuar firme na defesa do direito das crianças aí. Com relação, outro dia eu tive uma aula aqui do vereador Josué, que é sempre a pessoa absolutamente preparada e quando toca o tema da saúde pública, para nós todos é sempre uma oportunidade de aprendizado, né, doutor? Sempre agradeço, mas é verdade. O vereador tem experiência não só como ex-secretário, mas é um médico atuante, inclusive, quando ele traz informações com relação à planilha, por exemplo, valor de referência, de remuneração, com certeza sabe do que está falando. Então, aqui a gente vai sempre aprendendo com os colegas. E eu gostaria de ponderar uma situação que eu comentei aqui numa sessão passada, com relação ao credenciamento do laboratório. Eu citei como exemplo o laboratório Nasser. Na verdade, eu estava falando e fui estudar o tema, eu não faria, a referência não era para o laboratório Nasser, sim pelo centro médico. Por quê? Porque não sei os motivos, hoje ainda verifiquei junto à prefeitura, o edital de credenciamento, a qual foi submetido publicamente aos centros médicos e laboratórios municipais, para fazer com um processo de licitação simplificada, onde se credencia e se paga pelo serviço. Tem uma tabela, não sei o motivo, até ia fazer constar no requerimento, mas posso fazê-lo pessoalmente na secretaria, do adiamento do credenciamento deste centro médico no município. Sempre foi uma referência, tem o Miguel, o Anderson, o pessoal que trabalha aí na cidade sabe, e eu me referi ao centro médico à época, quando se evita, quando se faz o credenciamento, por exemplo, de um centro médico do Portão da Água Verde, onde você levar uma mãe ou uma paciente que poderia fazer seu exame no centro médico em Araucária, com a mesma qualidade, ou talvez melhor, porque sem ter o desgaste do deslocamento, poderia ser resolvido de maneira mais séria aqui no município. Era com relação ao credenciamento do centro médico. Então, eu vou pessoalmente na secretaria fazer um pedido para saber a quantas anda o credenciamento deste centro médico aqui no município. E para finalizar, só um tema aqui, não estou polemizando, mas eu acho que tanto o vereador Ismael Padilha quanto o vereador Vanderlei estão absolutamente corretos com relação à discussão do requerimento já ter sido votado na casa ou não. O que o nosso regimento diz é que as matérias que não tenham transitado, concluído, e eu entendo o seguinte, se eu peço para o prefeito construir um centro de saúde num bairro, e aquele centro de saúde, ou a escola, ou asfalto, ainda não foi realizado, qualquer pedido acessório que venha, que seja, como diz o regimento, de maneira adesiva, ele adere àquele pedido. Então, não tira a prerrogativa do vereador pedir, pelo fato do que a Câmara Municipal, ainda pelas mudanças que vamos fazer, vamos chegar a esse ponto nessa legislatura, onde o vereador com sua equipe possa consultar eletronicamente e saber, olha, isso aqui já foi pedido pelo vereador tal. Então, vou falar com o vereador, qual a intenção? Era essa? Esse serviço foi feito pelo município? Ainda não. Então, eu vou reforçar o pedido e faço em plenário, isso sem problema. Única recomendação é que ele se faça de maneira adesiva ao pedido principal. Era isso, presidente. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador técnico. O próximo inscrito, o vereador Roberto, por favor, 5 minutos, nada mais. Sim, senhor presidente. Eu gostaria só de dizer o seguinte, conheço todos os conselheiros tutelares, são excelentes pessoas, só que, na verdade, isso não influencia na decisão que o Conselho tomou. O Conselho tomou uma decisão que ela é nula, e é temerário eles ficarem da forma que estão, porque essa decisão não vale nada, absolutamente. Porque o Conselho ele não pode legislar
né, tomar função legislativa. O Conselho ou ele tem o caráter consultivo ou deliberativo, ou os dois, né? Mas não pode legislar. Em relação à questão da lei, Paulo, eu estou falando por mim, se o Conselho tivesse recomendado, aprovado uma resolução, recomendando ao Executivo Municipal que enviasse uma lei para cá, para prorrogar o mandato, seria uma forma legítima. E talvez isso, daí seria discutido. Eu sou a favor, o Josué é contra, a Adriana Cossi não sabe, o Paulo é a favor. Eu votaria favorável. Eu votaria, se viesse esse projeto. Então, seria só essa a minha colocação. E eu também quero isentar aqui a secretária de Ação Social, a Belkis, porque eu acredito que ela também não vai lá influenciar numa decisão do Conselho, porque a decisão não é dela, é do Conselho. Uma das coisas, Josué, que eu gostaria só de colocar em relação à saúde, eu fico muito preocupado com a saúde. Sabe por quê? Porque se o senhor, que é o líder do governo, está perguntando para nós e para a população por que não tem determinada vacina, imagine nós. O senhor é o líder do governo. Então, se o líder não está sabendo e está indagando, é porque está bem pior do que a gente imagina. Então, eu acho que isso aí é uma questão, é uma brincadeira, mas é uma verdade, né? Outra questão também, Josué. Se você for pegar, você lembra daquela flechinha? Você lembra, né? Da eleição do Zezé? Você foi o secretário, o Zezé ganhou a eleição, foi a melhor gestão de saúde. Daí entrou o Lisandro, continuou, o Josué também deu continuidade. Depois de lá para cá, entrou o Zezé de novo, foi um caos. E o Olisandro também não está conseguindo tocar essa situação. Eu acho que nós vamos ter que convidar o vereador Josué a assumir a Secretaria de Saúde, porque só funcionou na tua mão. Essa que é a verdade. Outra questão que eu queria colocar também, Pedrinho, eu tenho visto questionamentos, porque a Câmara está fazendo concurso por causa dos cargos em comissão. Eu vou dar um exemplo, dois, aliás, para responder isso. Não tenho nada a ver quem fez, quem deixou de fazer. 700 mil um contrato de informática, que já foi cancelado pela comissão, pela mesa aqui e pelo presidente. 700 mil. O Odair e mais um funcionário, estagiário, está melhor do que na época que tinha essa empresa. Então, não é para simplesmente o que estão dizendo, porque é para ajeitar a questão de comissionado. É para economia. Outra questão, limpeza, que vai ser feito concurso. 600 mil por ano. 50 mil por mês. Eu já falei para o Pedrinho, não está sendo feito concurso para agente de segurança. Mas eu acredito que também é um gasto muito alto e desnecessário. Porque se você for pegar o Banco do Brasil, que é um agente financeiro, tem 2 seguranças armados, por que a Câmara precisa ter 4 durante o dia? Então, essa é a resposta, que é muito fácil e que a gente vai ter que tomar essas atitudes. Então, são coisas que estão sendo feitas e que a imprensa e muitas pessoas insistem em desmerecer as atitudes que estão sendo tomadas. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, eu quero só encerrar para saudar aqui o presidente da Mobilização Democrática, do novo partido, que é o Genildo Carvalho, também a presença da imprensa aqui, na pessoa do Veloso, do Elias, do Carlão do Vale, que está aqui, e do Joy. Eu acho que é importante vocês estarem acompanhando, não só elogiando nós, não, criticando também e fazendo uma discussão e indo para o debate e criticando, mas dando a cara para bater também. E não é gente que vai lá em Facebook, faz uma crítica lá, daí impede que você responda, tira você da página dele, para você não ter o poder de responder.
E só um minuto só, Pedrinho, vou encerrar. A questão que o Vanderlei levantou, que eu não ia comentar. Vai esfriar a sopa. Questão da Balbina, da escola. Nós estávamos junto com o secretário lá. Estava eu, o Paulo Horácio e o Vanderlei. O secretário relatou que subiu na laje da escola Balbina, a caixa d'água estava aberta, não deveria estar. Todo mundo sabe que uma caixa d'água aberta cai bicho lá dentro. O secretário subiu lá, pegou o passarinho morto, podre, dentro da água e jogou fora, na frente deles ali. Na frente deles. Agora, vem o cidadão usar o espaço, se esconder atrás do sindicato. E o sindicato, lamentavelmente, apoiar uma atitude irresponsável dessa, é um lamento muito grande que tenha que se fazer. Aí ele diz o seguinte, porque o vereador não está preocupado com o problema da escola, porque falta isso, falta aquilo. Mas vamos supor que eu não tivesse preocupado. Daria o direito dele deixar as crianças tomarem água podre? Não daria direito. Se tem alguém que está mentindo, então, é o secretário de Educação, que relatou na frente de 3 vereadores. Ninguém aqui é irresponsável de fazer uma acusação dessa. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para a direção da escola. Não tem que dar resposta para o popular e nem para mim. Aliás, o meu nome é com um T só. Não é Mota com 2 T, é um T. Não tem que dar resposta para mim. Tem que dar resposta para a comunidade que o elegeu lá. Não é para mim que tem que dar resposta. Porque eu tenho certeza, Pedrinho, que se o filho dele estudasse na escola, que ele administra, ele não teria deixado a caixa d'água aberta, porque é previsível que se caia um bicho lá dentro. Obrigado, então, vereador. só para encerrar e agradecer as palavras do vereador Vanderlei. Também quero participar, quando não há mais ninguém inscrito, né? Eu quero falar, quando sempre falo, desde a primeira conversa nossa aqui, senhores vereadores, o pessoal que nos prestigia aí, que é um legislativo diferente, que é essa a proposta nossa, essa era a proposta nossa e vem acontecendo, com todos os meus colegas vereadores aqui, apoiando essa casa, para ver o próprio Ismael Padilha, o líder do governo, Gottfried, Gabrini, Pedrinho, né? Onde a gente, hoje, foi votado no requerimento pedidos de informação para a saúde. Né? Quer dizer o quê? Nós estamos trabalhando junto com o prefeito, nós estamos ajudando o prefeito, né, doutor José? Né? O prefeito é ele quem nomeia o titular da pasta, que nem o Alex falou, titular da pasta, que é o secretário, mas ele chama-se titular da pasta, Genilton. Ele acha que é dono da pasta, entendeu? Ele pode fazer o que... Não é isso, doutor? Né? Ele acha no direito, né, que ninguém, nem o vereador pode ir lá e carteirear, né, Vanderlei? Lá na saúde, né? É isso, né? Que aconteceu com o Vanderlei? Então, Joey, é brincadeira, né? Então, eu digo assim, esse legislativo, ele, desde as primeiras conversas nossas aqui, a proposta, a nossa linha de trabalho é ajudar o executivo. E estamos ajudando. O prefeito pode nos agradecer, porque nós estamos aqui preocupado que as coisas não venham acontecendo, não porque o prefeito não quer, não porque o prefeito não sabe. Muitas vezes o prefeito não sabe também, né? E nós estamos dando início, em cima de um trabalho agora, né, doutor José? 2 secretários. Não interessa quem é o secretário. Está trabalhando corretinho, está nos prestando, está atendendo a população da forma que ele foi nomeado para atender, da forma de fazer o trabalho, vai ser feito. Do contrário, ele vai se pagar um preço. A questão do concurso, quando o Beto falou aqui também, a gente tem visto, como vocês têm visto aí, né? O concurso é para beneficiar os cargos comissionados. Não. Eu dei, quando eu assumi aqui, nomeei todos os cargos que vinha da gestão do Pedrinho da Gazeta aqui, o ex-presidente, né, Pedrinho? Eu realmente dei e sei que é necessário. Precisamos ter. Agora, eu digo para vocês, o concurso, né, para tomar as medidas que eu, como presidente, e a mesa, e todos os vereadores aqui que me apoiam nas minhas decisões, nas minhas iniciativas, né, Vitor, no que eu venho fazendo, eu tenho apoio de cada um deles aqui. Então, é muito importante. E eu tenho tido essa coragem também. Tá? Eu cheguei aqui, não desmerecendo, sempre como eu falo assim, os ex-presidentes que aqui nessa casa foram. Não.
né? Mas chegou no momento, né, que eu teria que assumir e, com essa proposta, fazer um trabalho diferente. Então, hoje, consta que 47 efetivos, né, Paulo, dentro da casa, mas na prática nós temos 29. Dos 29, né, até que está no portal de transparência, o salário de cada um, né? Mas eu não sou contra, foram salários adquiridos, né? Adquiridos. E fizemos primeiro, o Beto está lembrando aqui, antes que o executivo que serviu de exemplo, Johnny, né? E que bom que o prefeito também teve essa coragem de fazer. Mas, então, dos 47, nós contamos com 29, Ginilton. Dos 29, nem podemos contar com 29 no mês a mês. Uns estão de férias, outros estão de licença. Então, na verdade, é pouca gente que se pode contar aqui. E desses salários que a população vê lá, né, no portal da transparência, acha um absurdo. Volto a falar, é um direito adquirido. E com isso, esse pessoal já está indo embora. O mais novo de casa hoje tem 20 anos, Mael. Né? Tem de 25, tem de 30, aí, que os dias estão indo embora. Né? E esse pessoal novo que vem, que são 44 no concurso, que contempla o concurso, são 44. Né? Esses 44, muitos na mesma função do que hoje exerce, ele vai vir a ganhar o quê? Nem uma terça parte, né, Beto, do que ganha. Né? Então, deixar bem claro, talvez os servidores, né, que estão aqui hoje, estão falando assim, mas o presidente é contra. Não, eu sou a favor, eles adquiriram com o tempo. E assim vai, né, turma? Aqui o pessoal que hoje vai prestar o concurso, né, vem a trabalhar aqui, prestar o serviço, com o tempo também, ele vai crescer. Então, eu sou contra. Então, a economia que nós estamos fazendo aqui, né, juntamente consultei o financeiro, tudo antes, tal, que passa o processo para ir para o concurso, a economia é mais de R$1 milhão, Beto. Nós vamos fazer. Tá? Muita coisa a fazer. Então, nós não estamos de braço cruzado. Né? E digo, se tiver o risco que tinha que correr de manter os cargos comissionados, eu estou disposto e falei e vou manter. Né? Tiver que pagar o preço, eu vou pagar o preço. Eu sou titular, eu sou presidente, eu assumi. Né? E não fiz campanha para a presidência com vereador nenhum dizendo que eu ia dar cargos para eles, né? Eu ia deixar de cortar. Eu estou fazendo isso porque é necessário. E é preciso. Né? Então, os senhores aí, o Ginildo, o Veloso, o Vitor, né? Todos, enfim, mais eles aí que acompanham, né? Estão no dia a dia acompanhando o nosso trabalho, a política nossa aqui, né? São pessoas bem informadas, né? Através das políticas, sabem, né? Da importância, né, Luiz Cláudio? Né? O Luiz Cláudio está aí, né? Cargo comissionado, companheiros, né, de disputar as vagas aí, mas está aí hoje, né, sempre nos prestigiando, e o trabalho que ele faz, que desempenha. Aqui a gente cobra o desempenho do trabalho de cada um. E tenho conversado, até com o Vanderlei, com o Paulo, todo o pessoal aqui sempre. Tipo, ó, nosso pessoal, cargo comissionado, Ismael, precisa trabalhar. E tem que demonstrar. Né? E tenho cobrado. E cobro sempre, se eu vejo alguém dando sopa aí, eu já chego no vereador. Opa, o que está acontecendo aí? Né? Então, é assim, nós temos que mostrar, né, Alexandre, o porquê da nomeação. Né? Então, é muito importante esse trabalho nosso. Mas não vou me esticar muito aqui, até porque a gente vai saborear uma sopa aí, isso eu vou ultrapassar também. E você não cronometrou, por isso que eu estou usando, né? Mas eu quero, então, né? Tivesse cronometrado, né, doutor? Mas eu quero agradecer, então, a todos. Eu quero agradecer, sim, então, hoje, em especial aqui, a presidente Dona Marcelina, né? A mãe do nosso querido amigo aí, Paulo Horácio, né? Muito obrigado pela sua presença, muito importante que você está presente aqui, nos ajuda muito, né? O Veloso Santos, né, com a presença. Obrigado, Veloso. Obrigado pelo espaço que você me deu também. Né, o Ginildo, né, o pessoal da imprensa aí, e o Joey, e o Vitor, que é o líder do servidor público. Né? Né? Então, eu vim com o Pedrinho, foi esperto. Ele já foi lá, porque lá ele sabe que é a coisa, né, Pedrinho? Você sabe como é que está indo, né? Mas então, eu quero agradecer a presença de vocês, do João Cabeleiro mais uma vez, da Franciele, né? A filha do meu assessor, do Chico ali, né? O Chico não é fantasma, viu? Porque ele não é nomeado. Ele só me assessora no trabalho. Então, a Franciele, que é a ex-conselheira, né? Titular, né? Pode ter certeza, o vereador Paulo Horácio está indo atrás, vamos, né? Trabalhando para que é um direito teu, você foi uma ótima conselheira, né, Paulo? E não tenho dúvida que o trabalho do Paulo aí, eles vão fazer a coisa, de repente, e mudar os quadros aí, né? No mais, eu agradeço a presença de cada um aí no geral, pessoal através da internet, meio de comunicação que nos acompanha, e a todos os vereadores aí.